de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Sex Appeal. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma adolescente do ensino médio chamada Avery. Ela é muito inteligente e se destaca muito nas aulas, mas evita fazer as coisas em que ela sabe que não se encaixa. Além disso, ela tem uma nota que quebra recordes no vestibular e conseguiu uma aceitação antecipada no MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Entretanto, ela não se importa em ter muitos amigos e nem mesmo quer participar do baile, pois afirma que a STEAM Competition, um evento científico para estudantes, será o seu baile de formatura. Neste ano, a STEAM Competition desafiou Avery a projetar um aplicativo para resolver um problema pessoal em sua vida. Depois da escola, Avery encontra o seu melhor amigo Larson, que tem sido o seu tema de experimentos desde a infância. Apesar de não ter nenhum interesse em relacionamentos, Avery tem um namorado de longa distância chamado Casper, que conheceu na STEAM Competition. Quando lhe perguntam se ele vai levá-la para o baile da escola, ela responde que o baile não é a sua prioridade. Assim, Larson a convida para ir ao baile com ele, mas a oferta é rejeitada. Em sua casa, Avery de repente percebe que não há nada para melhorar em sua vida, já que ela não tem nenhuma área em que não é boa. Pouco tempo depois, ela recebe uma chamada de vídeo de Casper, que quer levar o relacionamento deles para o próximo nível quando eles se encontrarem no evento. Então, Avery entra em pânico e imediatamente desliga o seu laptop, pois a única coisa que ela não sabe fazer é ter intimidade com um homem. Avery foi criada por 3 mães, que são Suzy, Debbie e a sua mãe bônus, Kim. Por causa disso, ela não tem ninguém a quem recorrer para obter conselhos sobre assuntos adultos com homens. Então, ela vai até a sua mãe Suzy e lhe conta sobre a intenção do seu namorado, dizendo que ela também está pensando em fazer isso. Suzy dá os seus conselhos, dizendo que as relações íntimas tendem a ser confusas e nada é perfeito. Em seguida, Avery retorna ao seu quarto e conclui que ela vai criar um aplicativo inteligente para ajudá-la a se tornar mestre nas relações íntimas e também vai usá-lo como guia para sua primeira experiência com seu namorado. Ela começa a programar o aplicativo e o algoritmo, mas mais tarde percebe que precisa de algumas experiências e encontrar dados adicionais. No dia seguinte, ela assiste a uma aula de educação sexual, mas a professora se recusa a ajudá-la. Por isso, ela se aproxima da sua mãe Suzy pela segunda vez, que lhe oferece uma cópia do livro 50 Tons de Cinza e outros livros semelhantes a esse, mas Avery os rejeita. Então, a mãe sugere que ela colete os dados dos seus amigos na escola, o que ela acha uma boa ideia. No dia seguinte, ela começa a entrevistar vários colegas de classe, começando por uma líder de torcida, um garoto na academia e 2 estudantes de engenharia. No entanto, nenhum deles tem experiência e nem a urgência de ter, portanto, eles sugerem que Avery fale com a estrela da escola, Dani McCallum. Depois da aula, ela se aproxima de Dani, que dá a Avery muitas ideias sobre assuntos de adultos, incluindo a sua preferência de tamanho, e ainda sugere que ela encontre um parceiro para praticar. Avery concorda com isso e imediatamente vai falar com Larson, pedindo a ele que se encontre com ela todos os dias na sua casa, o que deixa todos na sala confusos. Depois, Larson a acompanha para fora da sala e inicialmente recusa a oferta, porque Avery é sua amiga e além disso ela tem um namorado. Ela continua convencendo-o e tentando-o, até que ele não consegue resistir e concorda em ser o seu parceiro de experiência novamente, apesar de ter um crush por outra garota. Alguns momentos depois, a dupla chega ao quarto de Larson, onde ela lhe diz para seguir um protocolo. Antes de começar, Larson menciona que o amor é o que faz um bom amante, mas Avery nega essa hipótese, dizendo que o amor e as relações íntimas são coisas diferentes. Depois ela ordena a Larson que o beije e coloca uma música para melhorar o ambiente. Eles se abraçam enquanto curtem a canção, até que Avery lhe pede para mover a mão debaixo da camisa dela. Pela primeira vez em sua vida, Avery sente um prazer excepcional ao ser tocada por um homem, até que Larson cruza a linha e ela decide sair da sala. Em casa, ela continua construindo um algoritmo para o aplicativo. No dia seguinte, Avery entrevista mais colegas de classe para entender mais sobre o sistema genital do homem. Depois de aprender mais sobre isso, agora ela não consegue parar de pensar no funcionamento do órgão masculino. Por isso, ela acaba voltando à casa de Larson, onde afirma que precisa tocar as suas partes íntimas para ter uma experiência prática. Como era de se esperar, ele permite que ela faça isso e Avery começa a examiná-lo minuciosamente. A cena de repente muda para um lugar onde Larson é um astronauta pronto para decolar, enquanto Avery continua bombeando o combustível para a espaçonave. Depois de um tempo, a espaçonave decola e Larson
Larson grita de felicidade, então ele se oferece para retribuir o favor, mas ela lhe diz que precisa voltar para analisar os dados, pois a experiência de hoje foi um sucesso. Em seguida, ela percebe que ainda há alguma lacuna em seus dados, então ela visita Danny, que lhe ensina a se tocar, sugerindo que ela imagine o seu objeto de desejo. Seguindo a sugestão de Danny, Avery volta para casa e vai imediatamente para o banheiro, onde ela usa o fluxo de água como ferramenta. Enquanto ela se diverte, de repente a água fica muito quente e ela tem que aplicar uma compressa fria entre suas coxas. Em seguida, Larson liga, avisando Avery para não pensar muito em algo que acontece naturalmente, mas ela simplesmente muda de assunto e sugere que eles tenham uma conversa picante no telefone. Larson tenta levantar vários tópicos para excitá-la, mas parece que nada funciona, até que ele fala sobre tabelas periódicas e coisas que ela conseguiria depois de se formar no MIT. Ela gosta do tópico, até que Larson menciona sobre a sua experiência vencedora na Steam Competition, e de repente, Carson aparece enquanto segura o troféu, o que estraga todo o clima. Faltam 8 dias para a Steam Competition, e Avery tenta entrevistar vários colegas de classe durante a aula de matemática. Um dos colegas de classe, Frank, fala sobre zonas erógenas de uma forma muito específica, até que uma garota sentada atrás dele, Marla, se oferece para provar a discussão. O professor acaba se distraindo com eles, mas parece que os alunos conseguem disfarçar o tema adulto em coisas de matemática, o que deixa o professor muito contente, achando que eles estão interessados na aula. Enquanto isso, Marla continua fazendo suas coisas até atingir o ápice e gritar de felicidade. Então, depois da aula, Larson e Avery correm para casa para praticar o que ela discutiu e descobriu mais cedo na aula de matemática. A cena muda para Larson agindo como um escavador que desce em um túnel estreito e colorido. Ele começa a explorar o túnel enquanto toca ocasionalmente a parede. Esta ação aciona Avery até que ela encontra uma porta que a teletransporta para uma cena na piscina, e Avery desfruta daquele momento. Logo depois, ela inventa um nome para o aplicativo: Sex Appeal. Larson tenta levar a noite para o próximo nível, chamando Avery para dormir com ela, mas ela nega novamente, dizendo que a relação deles precisa permanecer profissional e focada nos experimentos, o que o deixa desapontado. Então ele coloca a hipótese de que a química só é alcançada quando o amor leva a experiências íntimas e vice-versa, mas ela discorda, afirmando novamente que o amor não tem nada a ver com as relações íntimas. Em seguida, Avery compila todos os dados e finalmente termina o aplicativo a tempo. Uma noite antes da Steam Competition, Larson se aproxima de Avery e pede que ela vá com ele ao Museu de Ciências, mas como esperado, a garota recusa o convite. Ele questiona seus sentimentos em relação a ele, já que eles têm feito muitas coisas juntos, mas as suas respostas o desapontam, por isso ele decide ir sozinho, apesar de ter 2 ingressos. No dia seguinte, Avery percebe que ela sente algo diferente em relação a Larson, mas tenta negar os seus sentimentos. Após a apresentação de Casper, eles vão imediatamente para o quarto de hotel e começam a fazer as coisas, seguindo a sugestão do aplicativo. No entanto, Avery não aproveita o momento como fez com Larson, mesmo depois de seguir todas as instruções. Pouco tempo depois, ela decide interromper o momento íntimo e deixa o quarto. Neste momento, ela percebe que está apaixonada por Larson. Na manhã seguinte, Avery se retira da sua apresentação porque ela sabe que o aplicativo não funcionou, então ela sai do palco em lágrimas. Isto leva à sua desclassificação e Casper se torna automaticamente o vencedor da competição. Naquela noite, ela faz uma visita a Larson, que já está farto dela, afirmando que já está cansado das falsas esperanças que ela lhe deu. Ele percebe que Avery nunca se preocupa com ninguém, especialmente com ele, então ele está feliz por não ter tido que dormir com ela. Em seguida, ela assiste às entrevistas que havia feito e finalmente acredita que o amor e as relações íntimas estão de fato interligados. No dia seguinte, sua mãe Kim vem ao seu quarto, sugerindo que ela fale de coração e seja honesta com Larson. Então ela vai até ele, que está praticando um instrumento musical, e admite que a sua hipótese sobre o amor e a intimidade está correta. Depois, Avery finalmente revela seus verdadeiros sentimentos para ele, mas já é tarde demais, pois Larson deixa claro que quer se afastar dela. Ela se oferece para ir ao baile com ele, mas ele não está nada interessado. No final, Avery afirma que o ama, mas depois se afasta em silêncio. Enquanto chora na solidão, ela é abordada por um professor que lhe dá bons conselhos, que lhe fazem se sentir muito melhor. Na noite do baile de formatura, Larson é visto dançando com uma crush, enquanto Avery apenas pode observar à distância sozinha. Mas desta vez, ela percebe que nem tudo pode ser forçado e se sente feliz por ele. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.